Boa noite. Vamos dar início à aula do dia 19 de julho de 2021, das 19 horas. Aguardamos a chegada e a entrada dos acadêmicos desta aula síncrona. Seja bem-vindo, Narielle, tudo bem? Tudo bem, sim, professor. E o senhor? Tudo jóia, tudo jóia. Vamos dar início à aula já? Vamos. Já são 7h01, né? Então, 19h01, na verdade, né? Então, vamos dar início, porque assim a gente já vai, né, apresentando os temas de hoje já com vocês aqui. Bom, de praxe, vamos fazer uma pequena recapitulação daquilo que nós havíamos conversado com vocês na semana passada, né? Falando a respeito dessa unidade 3, que se trata sobre a questão de pessoas jurídicas. Nós vimos que pessoa jurídica, na verdade, ela tem uma amplitude, né, que abrange várias espécies que constituem justamente esse gênero chamado pessoas jurídicas. Tanto que na nossa conceituação, dado pela doutrinadora Maria Leandro Diniz, nós passamos justamente essa amplitude referente a esse gênero, né? E dentro desse destaque, nós colocamos algumas características que devem conter toda e qualquer pessoa jurídica propriamente dito. Então, vamos retomar de novo nossos slides aqui para justamente facilitar essa conversa aqui de recapitulação, tá? Então, eu vou passar novamente aqui, compartilhar aqui com vocês. Bom, então, de acordo com a nosso slide, a unidade 3, o título 2 vai tratar das pessoas jurídicas, né? E o capítulo 1 traz justamente essas disposições gerais, que, ou seja, essa abrangência que se recai sobre as pessoas jurídicas. Então, o conceito dela é constituído tanto de pessoas quanto de patrimônios, né? Então, a condição, né, tem que ter a sua representatividade através dessas pessoas naturais ou através das pessoas jurídicas. E esse patrimônio é constituído tanto de bens corpóreos, que nós já vimos, que são aqueles bens que existem dentro de uma certa materialidade, né, como uma casa, um carro, um prédio e etc., né? E aqueles bens incorpóreos, mesmo que não tenha, né, essa constituição de matéria, mas ela apresenta valores, no caso, um valor jurídico, uma ação, né, uma marca, uma patente, etc. É necessário também esse reconhecimento através do nosso ordenamento jurídico, né, através, seja de uma lei especial, né, que constitui justamente, dependendo do tipo de pessoa jurídica que está sendo formado, ou mesmo o registro do seu ato constitutivo, através do contrato social, o seu estatuto social devidamente registrado, né? E toda e qualquer pessoa jurídica, como importância, tem um objetivo, né, tem uma finalidade referente à sua formação em si. Então, são 3 características básicas que abrangem justamente essa formação da pessoa jurídica. E o capítulo, aliás, o artigo 40, né, ele vai tratar justamente a partir dessa classificação. Nós vimos que ela se deu através de pessoa jurídica de direito público, seja interno ou externo, e pessoa jurídica de direito privado. Então, a pessoa jurídica de direito público externo, está mencionado no artigo 42, as pessoas jurídicas de direito público interno, a partir do artigo 41, e as pessoas jurídicas de direito privado, a partir do artigo 44. Nós fizemos uma alternância desses artigos só para fins de entendimento, para fins didáticos nesse sentido. Só relembrando que as pessoas jurídicas de direito público interno, por que é interno? Porque está dentro do nosso território, né? Aqueles são constituídos dentro do território nacional. E já as pessoas jurídicas de direito público externo são aqueles constituídos fora do território nacional. Então, de acordo com o artigo 42, então, são pessoas jurídicas de direito público externo. Quem? Os estados estrangeiros, os países, de modo geral, são determinados como pessoas jurídicas de direito público externo, e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, como os organismos internacionais ou órgãos internacionais, como a ONU, a OEA e etc. Então, eles são pessoas jurídicas de direito público externo. Já o artigo 41, a gente tem que retratar não mais o direito privado, mas sim o direito público, para ter justamente esse entendimento como é que é formado essas características dessas pessoas jurídicas. Então, nós dividimos
essas pessoas jurídicas em dois grupos, aqueles formados pela administração direta e aquelas formadas pela administração indireta. Por que administração direta? Porque receberam diretamente da Constituição poderes para poder justamente o quê? Atingir seus objetivos, suas finalidades. Quem faz parte dessa administração direta? A União, os estados, municípios, Distrito Federal e território, ou seja, as entidades da administração pública. Já aquelas que fazem parte da administração indireta. Por que indireta? Porque receberam indiretamente da Constituição Federal tais poderes. Quais são esses poderes? Poder político, administrativo e financeiro. Quem faz parte dessa administração indireta? Bom, além das autarquias, associações públicas, o que foi mencionado justamente nas demais entidades criadas por lei. Quem são elas? As fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. O que diferencia, né, aqueles órgãos, né, constituídos, seja da administração direta e aquele da administração indireta? É a atribuição de poderes. Uns foram atribuídos de uma forma desconcentrada e a outros foram atribuídos de uma forma descentralizada. Quando há desconcentração de poderes, é atribuído a órgãos que pertencem ainda ao núcleo da administração direta, ou seja, tem uma relação de dependência frente à entidade que dá sua formação, sua origem. Quem faz parte deles? Os ministérios, secretarias, departamentos, gabinetes. Então, esses órgãos menores, né, possuem uma relação de dependência em relação à administração direta, ou seja, as entidades que pertencem à administração direta que deu sua formação e sua origem. Já aquelas que pertencem à administração direta, elas receberam, né, os poderes políticos, administrativos e financeiros de uma forma descentralizada. O que significa isso? Que eles tiveram uma independência, né, uma ruptura em relação aos entes da administração direta que deu sua formação e origem. Nesse caso, todos os órgãos que pertencem à administração indireta, eles têm o quê? Responsabilidade pelos seus próprios atos, ou seja, eles agem por conta e independência referente à administração direta que deu sua formação e sua origem nesse sentido, ok? Então, essa é uma condição que nós analisamos de acordo com o quê? De acordo com o direito público, propriamente dito, né? Então, essa é uma competência que se atribui a isso. Só para a gente fazer a analogia, é como se o pai tivesse dois filhos. Um, né, que é menor de idade, que é aquele que se encontra dependente, ou seja, é o órgão desconcentrado. E o outro é aquele filho independente, ou seja, capaz, é aquele filho, né, que recebeu a incumbência de forma descentralizada. Ok? Então, esses são os parâmetros que nós firmamos na aula anterior também. E, para a gente poder justamente, né, expressar essa ideia. Poderes oferecidos pela Constituição Federal para as pessoas jurídicas possam atingir as suas finalidades, seus objetivos, então quais são? Os poderes políticos, administrativos e financeiros, né, para poder justamente atingir toda essa finalidade com a qual eles foram constituídos. O que é uma desconcentração de poderes? Quando a pessoa jurídica criada está atrelada de forma o quê? Conjunta à administração direta, ou seja, a relação de dependência, como eu já falei agora há pouco, né? Cuja responsabilidade de seus atos recai à própria pessoa jurídica da administração direta que lhe deu a sua origem, a sua formação. Já na descentralização de poderes, é quando a pessoa jurídica criada é responsável pelos seus próprios atos, podendo recair posteriormente, caso necessário, a pessoa jurídica da administração direta que lhe deu origem a essa responsabilidade. Então, em princípio, todos aqueles que receberam os poderes de uma forma descentralizada é que têm justamente essa responsabilidade de atuar por conta e risco. Ok? Se não me engano, foi a nossa última conversa. Narielle, ficou alguma dúvida referente a essa recapitulação que nós fizemos? Não, professor. Tranquilinho? Tranquilo. Então tá bom. Então vamos dar sequência, ok? Então vou parar esta aqui, vou começar um outro slide, então. Deixa eu só me achar aqui. Opa. Deixa eu já... Tá aqui. Bom, agora vamos falar um pouquinho de cada uma delas, tá? A primeira delas que eu vou comentar hoje é referente às autarquias, tá? Lembra a questão da autarquia como autonomia. Que autonomia nós temos que fazer essa associação? Autonomia de ordem administrativa e financeira,
ok? A questão política é um pouco complicado, porque geralmente quem administra, quem, né, tem poder de direção referente a esse tipo de órgãos, né, geralmente está atrelado ao poder político em si, né, geralmente são órgãos de confiança, né, são cargos de confiança. Então, essa questão política está muito atrelada a essa situação, mas a questão, né, autônoma, a questão administrativa e financeira, é justamente essa situação, né, de independência em relação à entidade da administração direta que dá a sua formação e sua origem. Bom, seguindo então essa ideia, como é que foi formulada essas autarquias? Bom, de acordo com o Decreto-Lei 200 de 1967, né, que ela define a autarquia como de que forma? É um serviço autônomo criado por lei, ó, autonomia que eu falei agora há pouco, né? Autarquia de autonomia, tá? Criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprios, né, para executar atividades típicas da administração pública, que requer para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada, ou seja, né, independente em relação à entidade da administração direta que deu a sua formação e sua origem. Nesse caso, então, eles possuem personalidade jurídica de direito público, ok? Com autonomia administrativa e financeira destacada da entidade pública que lhe deu a sua formação ou origem, com natureza jurídica e patrimônios próprios, cuja finalidade é de o quê? Auxiliar o poder público em suas funções administrativas. Os exemplos que eu coloquei lá, o INSS é um exemplo de autarquia, o Banco Central e o SAMAI, né? Bom, só para a gente poder interagir um pouquinho mais, Nariela, você sabe o significado da sigla SAMAI ou não? Você está me ouvindo, Nariela? Oi. Oi, professor. A gente falou sobre isso na aula passada. Nós Serviço falamos autônomo, né, de água e esgoto. justamente isso, né? Então, o SAMAI, ela é uma autarquia, por quê? Porque ela foi desmembrada do próprio, o quê? Da Prefeitura Municipal de Itangará, né? Vamos dizer assim, né? Então, antes de ser o SAMAI, ele era o quê? Ele era o DAE, que era um departamento. É um órgão, então, o quê? Desconcentrado. Então, essa situação, né, estava muito atrelado ao próprio município, à própria prefeitura, nesse caso aí, né? E aí, nessa situação, a prefeitura, né, o município, era corresponsável pelas ações voltadas para água e esgoto dentro da região, né, dentro do, da região de Tangará da Serra. Então, ao ele transformar ele numa autarquia, no caso no SAMAI, ela deu justamente o quê? Essa autonomia de ordem administrativa e financeira em relação ao quê? À entidade de administração direta, no caso ao município, né? A prefeitura municipal. Então, ela deu mais autonomia para ela poder atuar justamente o quê? Frente a essa finalidade dessa condição de água e esgoto para toda a sociedade como um todo, né? Agora, com isso, não quer dizer que a prefeitura não possa vir a assumir, né, posteriormente, alguma corresponsabilidade. Por quê? Porque é aquela situação, uma vez que ele não tem mais condições de arcar com essa condição, em princípio, a própria autarquia, no caso do SAMAI, né, essa responsabilidade poderá vir a recair ao município nessa situação. Mas, em princípio, a responsabilidade recai à própria autarquia. Ela deu essa autonomia para ela poder justamente, né, atingir tais objetivos e tais finalidades. Ok? Isso vale para qualquer autarquia nesse sentido. Eu só coloquei o SAMAI porque para facilitar justamente essa compreensão para nós aqui. Ok? Tudo bem então, Nariela? Então, referente à autarquia? Tudo. Maravilha. Então, eu vou passar para o próximo, então, tá? Associações públicas. Bom, associação pública, como está colocado ali, né, também chamada de consórcio público, de direito público. Então, ela tem previsão na Lei 11.107 de 2005, tá? Então, ela integra a administração indireta, como foi colocado lá nos quadros anteriores, né, ao lado das autarquias, das fundações públicas e empresas estatais, ou seja, as empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, ela possui personalidade jurídica de direito também o quê? Direito público, tá? Então, como a autarquia, associações públicas também têm a personalidade jurídica de direito público, ok? Então, a associação pública existe para o quê? Para viabilizar a realização de objetivos que conseguem interesses comuns,
os quais serão definidos pelos entes da federação que se consorciarem, sempre porque observados os limites constitucionais nesse caso. Então, a Constituição impõe algumas ações limitadoras referente a essas entes que constituem justamente a associação em si, tá? O consórcio é uma espécie de contrato administrativo que, segundo a maior parte da doutrina, forma uma pessoa jurídica. Exemplo, então, coloquei lá embaixo, consórcio intermunicipal de saúde dos municípios em si. Então, só para a gente ter uma ideia, né, como é que isso funciona, são vários entes da administração direta que se unem para justamente o quê? Formar uma associação, formar um consórcio entre eles, tá? O exemplo que eu coloquei justamente exemplificando essa situação é o consórcio intermunicipal de saúde que existia aqui dentro da nossa região. E esse consórcio era encabeçado por Tangará da Serra, né? Que abrangia não só Tangará, mas também Santo Afonso, acho que Denise, Arenápolis, né? Não sei se Nortelândia também, Campo Novo, Sapezal, quer dizer, Barra também acho que fazia parte dessa, né, desse consórcio todo, dessa associação como um todo. Um dos benefícios que vieram naquele momento, quando foi feito isso, era trazer o SAMU para essa região toda, para atender toda essa região, tá? E a centralidade dessa associação ficava aqui em Tangará da Serra. Então, em Tangará da Serra encabeçava essa situação toda. Com o passar do tempo, cada município desse tinha que contribuir com uma certa quantia, né, para cobrir os gastos, a manutenção, comprar mais ambulâncias, né, pagamento de médicos, transporte, né, tudo isso era, né, era rateado justamente dentro dessa associação formada por esses municípios. Só que com o passar do tempo, esses municípios menores não foram mais contribuindo, e os custos foram sempre arcados por Tangará. Chegou um momento que Tangará da Serra simplesmente o quê? Inibiu esse tipo de situação, falou, já que ninguém está mais contribuindo, né, deu um prazo, lógico, para esses municípios poderem se manifestar, e caso não tivesse mais interesse, cada qual ia arcar depois com suas, né, com essas finalidades por conta própria depois. Então, praticamente, né, foi estaca zero essa situação dessa associação depois, né. Mas isso foi um exemplo, né, que a gente colocou aqui, que existia na região, que trouxe como benefício, uma delas foi justamente a vinda do SAMU para cá também, porque na época não existia nada nesse sentido. E pena que, né, não deu continuidade, né. Hoje não sei se está tendo mais uma nova viabilidade para essa situação ou não, mas nesse caso específico é justamente essa a ideia, na verdade, né, de formar justamente um ente comum entre esses municípios, né, formando uma pessoa jurídica, no caso, tá, constituído como uma associação pública, ou seja, são entidades, né, da administração direta, que justamente se agrupam para poder justamente trazer algum benefício para dentro da região, né, para a coletividade, etc, etc. Ok? Então, essa é uma das virtudes de ser uma associação pública em si. Tudo bem, Anarielle? Então? Tudo. Ok, se tiver alguma dúvida, você me interrompe, tá? A qualquer momento. Tá bom. Beleza. Posso seguir, então. Então, além das associações públicas, nós temos também as chamadas fundações públicas, ok? Então, segundo nossa conceituação, o que é uma fundação pública? É um dos tipos de instituições dotadas de personalidade jurídica que compõe a administração indireta do Estado, tá? Então, ela também tem uma personalidade jurídica de direito público também, ok? Então, fundações públicas são entidades sem fins lucrativos, constituídas para um fim específico de interesse público, seja educação, saúde, cultura e pesquisa, por exemplo, tá? Então, as fundações públicas compõem a administração indireta e se submetem às regras da administração pública pertinentes à sua personalidade jurídica, como eu falei agora há pouco. A fundação pública também tem personalidade jurídica de direito público. Então, as fundações públicas são denominadas pela doutrina brasileira como especializada como fundações governamentais. Então, as fundações públicas possuem autonomia administrativa, patrimonial, financeira e orçamentária, contraindo direitos e obrigações em nome próprio. Exemplo, FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, né? FUNASA, Fundação Nacional da Saúde, né? Vamos dizer assim, né? FUNEMAT, que é a nossa
Unemate em si. Não sei se você sabia ou não, Narielle, que você estuda na Funemate. Sabia? Não, geralmente fala só o Nemate. Pois é, só que é Fundação Universidade Estado de Mato Grosso, é Funemate. A nossa Unemate, então, é uma fundação pública, tá? Existe tanto fundação pública quanto fundação privada, quando a gente falar mais à frente também, né? Quando a gente falar sobre pessoa jurídica de direito privado, tá? Mas no caso aqui, a fundação pública, seja também a fundação privada, tá? Elas, a gente colocou assim com uma autonomia administrativa e financeira, só que não é bem assim, né? A gente sabe que toda e qualquer fundação, seja ela pública ou privada, ela tem uma dependência de ordem financeira, tá? No caso específico da Unemate, ela tem essa dependência vindo do quê? Do estado do Mato Grosso, né, do governo estadual. Por quê? Porque ela foi cria, né, dessa administração direta, no caso do estado de Mato Grosso. E toda e qualquer fundação, seja ela pública e privada, ela tem essa dependência financeira, independentemente da personalidade jurídica que ela venha a obter, tá? Da sua natureza jurídica em si. Nesse caso, né, a Unemate, ela dependia de uma questão orçamentária vindo do Estado, e aí, inclusive, foi até cortada agora pelo, né, porque o Estado do Mato Grosso entrou com uma ação no STF para justamente inibir esse tipo de pagamento vindo das receitas que vinham do Estado, nesse sentido, na questão orçamentária. Então, diminuiu muito também essa requisição, né, de valores para pagamento de custos, né, salários, né, até o próprio desenvolvimento da Unemate, né, porque a gente sabe que a Unemate é multicamp, e ela atende, né, vários cantos aqui da nossa região, do estado como um todo, né. Então, toda vez que se propõe a criação de um novo campus, né, fica um pouco complicado, por quê? Porque a questão orçamentária é sempre a mesma, ou vem diminuindo, então, né? E como atender toda a sociedade fica mais complicado, por quê? Você não expande a questão de atendimento à sociedade sem estar atrelada à questão financeira. E muitas vezes isso está congelado, né? Isso está, né, tá muito aquém daquilo que realmente a instituição necessita para justamente atender a sociedade na questão do ensino de superior de qualidade, etc, etc, né? Então, muitas vezes, né, se propõe, né, a criação de novos campos e isso fica um pouco complicado justamente nessa situação, né, por falta de recursos, né? Mas cada ano a gente vai se superando, né, nessa situação toda, né? Então, só para exemplificar, então, a Unemate, no caso onde vocês estudam, tá? Ela é uma fundação pública. Então, ela é conhecida, na verdade, o nome oficial seria Funemate, tá? Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, ok? E como fim e objetivo dela, o que é? É atender a sociedade para fins de educação superior gratuita e de qualidade nesse sentido, tá ok? Então, esses são os seus objetivos nesse sentido. Então, nessa interação né, que eu mostrei agora há pouco, esses três órgãos, as autarquias, associações públicas e fundações públicas, estas possuem o quê? Personalidade jurídica de direito público, tá? Então, são órgãos públicos que possuem esse tipo de personalidade de direito público, ok? Diferente que vai acontecer agora nos próximos dois slides, tá? Por quê? Aí vai mudar um pouco a natureza jurídica desses dois órgãos que eu vou citar agora para vocês, tá? Então vamos passar para o próximo slide. Empresas públicas, tá? Então o que é uma empresa pública? É uma pessoa jurídica que possui o quê? Personalidade jurídica, olha lá, de direito privado. Olha só, nós mudamos agora, nós não, né? Foi mudada agora a natureza jurídica dessa pessoa jurídica. Fazendo o que nesse sentido? Atendendo aquele parágrafo único, né, que foi mencionado lá no artigo 41. Então, eu vou tentar repassar de novo, né, esse parágrafo único, só para a gente poder justamente ilustrar essa condição que eu estou citando agora para você, tá? Só um pouquinho. O que diz o parágrafo único do artigo 41? Tá? Diz lá, salvo disposição em contrário, as pessoas
jurídicas, tá? As pessoas jurídicas de direito público, olha lá. Isso vale tanto para empresas públicas, também para a sociedade de economia mista, tá? A que se tenha dado estrutura de direito privado, olha só, como falei agora há pouco, vale tanto para empresas públicas, para o quê? Para a sociedade de economia mista, tá? Rege no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste código. Então, para atender justamente esse parágrafo, tá? Existe, então, essas duas pessoas jurídicas, tá? As empresas públicas, deixa eu voltar novamente aqui, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, tá? Por que isso? Por que elas têm a personalidade jurídica diferenciada das outras três que eu mencionei agora há pouco, lá em cima? Das autarquias, das associações públicas e das fundações públicas. Bom, essas três, como finalidade, elas visam sempre o quê? Auxiliar a administração pública no bem o quê? No bem social, né? Ao interesse coletivo. Então, a sua natureza jurídica é de direito público por essas razões, quer dizer, simplificando, obviamente, tá? Mas tem outras situações, mas nesse caso especificamente, dá para a gente poder simplificar com a sua maneira de atuar, com as suas finalidades, que seja as autarquias, as associações públicas e das fundações públicas, elas visam geralmente o quê? Esse interesse social, esse bem-estar social, tá? O bem coletivo como um todo. Diferente das empresas públicas e da sociedade de economia mista. A finalidade, né, específica dessas duas outros órgãos, tá, é o quê? É o buscar um fim lucrativo, como qualquer outra empresa. Tá? Quando você cria uma empresa, você busca o quê? A lucratividade. E aqui não é diferente. Isso funciona tanto nas empresas públicas como na sociedade de economia mista. Tá? E nesse caso, então, muda-se o quê? A natureza jurídica dessas duas pessoas jurídicas, tá? Desses dois órgãos públicos. Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista visa o quê? Atender o parágrafo único do artigo 41. Justamente por quê? Que elas têm estrutura de direito privado, ou seja, a personalidade jurídica delas é de direito privado. Então, voltando no nosso assunto, tá? Então, a pessoa jurídica com personalidade jurídica de direito privado, administrada exclusivamente pelo poder público. Com o quê? Com o capital social 100% público. Então, o dinheiro, né, o valor investido nesse tipo de empresa é de capital público, instituída de um ente estatal com a finalidade prevista em lei e sendo de propriedade única do quê? Do Estado, né, do poder público. A finalidade pode ser de atividade econômica ou de prestação de serviços públicos, tá? Mas geralmente essas prestações ou essa atividade econômica sempre tem o quê? Um fim lucrativo, ok? Geralmente empresas estatais são criadas para administrar recursos estratégicos do país e garantir que a população tenha o quê? Acesso a eles. No Brasil, esse tipo de empresa é regulamentado pela lei das estatais, que é a número 13.303 de 2016. Então, por se tratar de uma empresa do governo, a Justiça Federal é responsável para julgar quaisquer irregularidades dessas empresas. Quem faz parte? Como exemplo, coloquei lá os Correios e a Caixa Econômica Federal. Então, a empresa pública é uma empresa estatal, né, cuja o capital social é inteiramente público. Porém, sua finalidade é sempre ter um fim o quê? Um fim lucrativo, tá certo? E justamente nessa questão é que se dá essa personalidade de direito privado a essas pessoas jurídicas de direito público. Tudo bem, Nariane? Tudo. Só para a gente ainda fazer uma narrativa referente a essa questão da, né, vamos falar um pouquinho da sociedade de economia mista. O que diferencia em relação à empresa pública? É o próprio capital social, né? Então, diz lá, a sociedade de economia mista, por sua vez, são empresas estatais em que o Estado não é o único proprietário, tá? Então, essas empresas são abertas para acionistas privados e suas ações são comercializadas na Bolsa de Valores. Então, os acionistas possuem o quê? Direito de voto nas decisões da empresa e têm participação nos lucros. Por isso é reconhecido como capital social misto. Então, aqui nesse caso, tá, ele tem dois capitais, um público e um privado, sendo que a maioria das ações, aquele que detém o poder de direção e administração, pertence ao quê? Ao poder público.
Então, a diferença se dá em relação à empresa pública é o capital social de cada uma delas. Na empresa pública, o capital é 100% público, por isso que é uma empresa pública, tá? Já aqui, a sociedade de economia mista. Por que que é mista? Porque tem dois capitais, um público e um privado, sendo que o capital maior investido nesse tipo de pessoa jurídica pertence ao poder público, então ele tem um poder acionário, ele tem um poder de controle, né, referente a esse tipo de sociedade. Já o capital em menor parte vai pertencer ao quê? Em sua minoria ao capital privado, tá? Então, concluindo lá, mas sociedade de economia mista ainda são estatais, o que significa que o governo é proprietário da empresa. Com isso, como isso ocorre? Apesar das ações serem comercializadas na bolsa e acionistas participarem das decisões e dos lucros, a parte majoritária lá das ações é de posse do governo e a minoria das ações pertence ao capital aberto. Exemplo, a Petrobras e o Banco do Brasil. Então, essas, né, são exemplos de sociedade de economia mista. Então, você pode adquirir também você pode ser sócio tanto da Petrobras como do Banco do Brasil, desde que você também adquira o quê? Ações dela na bolsa de valores. Só que você vai deter justamente o controle dessas pessoas jurídicas? Não. Por quê? Porque as ações lançadas ao mercado, né, ao capital aberto, para ser construído dentro do capital privado em si, é a menor parte, né, a cota menor. Sendo que a maioria que detém justamente esse poder acionário pertence ao poder público. Ok? Ficou claro isso? Então, Nariana, também referência à sociedade de economia mista? Ficou assim. É fácil Então, de entender essa economia mista, né? é fácil, porque tem dois capitais, por isso que é mista, né? Tá certo? Então, deixa eu explicar uma coisa. Então, deixa eu fazer então uma outra pergunta, então, já que a gente está interagindo. Vamos supor se fosse uma pergunta de prova, tá? Eu vou colocar para você aqui. Vamos supor que eu tenho uma empresa, né, com dois capitais, um capital público e um capital privado, ok? Só que quem detém o poder acionário não é o poder público, e sim a maior cota pertence ao poder privado, né, o capital privado. Nesse caso, né, é uma sociedade de economia mista, sim ou não? O que você acha? Acho que seria ainda. Tem duas economias, o Estado não deixa de participar, né? Ele só não é o acionista majoritário. Pois é, só que nesse caso é uma pegadinha, tá? Nesse caso, ela não é mais uma sociedade de economia mista, apesar que tem os dois capitais. Mas nesse caso, como tem a maioria do capital pertence ao capital privado, ela é uma empresa privada, tá? Isso cai muito em concurso também, tá? Então a gente tem que ficar sempre, é uma pegadinha que tem sempre em concurso. Ele lança justamente esse tipo de questionamento, tá? Possui uma empresa com dois capitais, um público e um privado. Porém, a maioria das ações pertence ao capital privado, o que detém justamente o controle acionário. É uma sociedade com mista, sim ou não? No caso, não. É uma sociedade privada. Só existe sociedade com mista quando tem esses dois capitais, porém, dentro dos critérios exigidos é que o poder acionário pertence, né, ao poder público. Então, a maioria do capital aplicado nesse tipo de empresa pertence ao capital público, ao poder público em si. Somente nesse caso que tem estudado de economia mista. Ou contrário, mesmo tendo essas duas ações, ela é uma empresa privada. Um exemplo, que a gente, só para ilustrar, é a Vale. A Vale hoje é uma empresa privada. Ela possui os dois capitais, o público e o privado, tá? Porém, o poder acionário pertence ao quê? Ao âmbito privado, né? Ao particular. Anteriormente, antes de ser Vale, era a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce não, era uma cidade com economia mista. Tinha um capital público e privado, só que o poder acionário pertencia justamente a quem? Ao poder público. O poder público, então, com o tempo, acabou vendendo cotas, né, desse, desse poder acionário e repassou justamente ao capital privado. Nesse caso, então, ela, além de mudar a sua denominação de Vale de Rio Doce para Vale, a sua razão social também mudou, e a sua personalidade jurídica acabou mudando também nesse sentido, a sua natureza jurídica. Então, ela acabou sendo o quê?
uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Então, só para a gente ilustrar justamente que isso é uma forma de pegadinha nos concursos públicos por aí afora, tá bom? Ficou claro, então? Ficou assim. Eu achei que não interferia. Não, interfere sim, tá bom? Então, ficar atento no referente a esse tipo de questionamento aí nas, nas avaliações aí, tá ok? E para Ok. finalizar, para a gente concluir essa parte da classificação, tá? O artigo 44 vai mencionar justamente quem são as pessoas de direito privado, tá? Aí a gente retoma justamente o direito civil agora. Quem faz parte? As associações, no caso, associações privadas, lógico, né? As sociedades, as fundações em si, quer dizer, as fundações privadas, tá? Então, tem diferença da fundação pública nesse caso. E as organizações religiosas e os partidos políticos também fazem parte dessa condição. E por último, no inciso 6, as empresas individuais de responsabilidade limitada, conhecido também como EIRELI. Então, essas são pessoas jurídicas de direito privado. E com isso nós concluímos a parte da classificação dessas pessoas jurídicas. Então você vê que a amplitude que alcança justamente o que? O que é uma pessoa jurídica, tá? Ela vai desde o âmbito público, né, que tem aquele que nós já falamos, ordem interna e externa, tá? E o âmbito privado também. Então, não fica somente a empresa. As empresas podem ver que existe N fatores, né, N situações de empresas também, tá? Então, aquela loja que a gente pensa, né, que existe em qualquer esquina por aí afora, de repente, né, ela é um tipo, é uma espécie de pessoa jurídica, mas pessoa jurídica é muito mais ampla do que isso propriamente dito, tá? Por isso que a gente colocou aquela conceituação mais ampla para poder justamente abranger todas as espécies existentes de pessoa jurídica nesse sentido. Tá ok? Dúvidas? Ok, professor. Maravilha. Vamos partir então para um outro slide aqui hoje, tá? Vamos falar mais um pouquinho agora de uma outra. Faltou o artigo 43, né? Até agora nós falamos da classificação. Nossa classificação vai do artigo 40, 41, 42 e 44. Faltou agora o 43, não é isso? A gente vai retomar de novo a conversa do 43. Então, deixa eu me achar aqui. Tá lá. Artigo, então, 43. Perceba que o artigo 43 não menciona a questão da classificação, tá? Ele vai falar sobre a questão da responsabilidade civil das pessoas de direito público nesse caso, tá? Como é que isso funciona? Então, vamos ler primeiro o artigo e depois a gente vai tentar interpretá-lo, ok? Diz lá, artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno, quem faz parte desse grupo? Todos aqueles que já citei anteriormente, da administração direta e da administração indireta. Então, envolve a União, os estados, o município, Distrito Federal e territórios, ok? E da administração direta, quem faz parte? As autarquias, as associações públicas, fundações públicas, as empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? Então, todos esses pessoas jurídicas fazem parte do que? De direito público interno, ok? Então, é assim que a gente vai interpretando o artigo lá. O que quer dizer isso? São civilmente o quê? Responsáveis por atos dos seus agentes, que nessa qualidade cause danos a terceiros, ressalvado que um direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte desses culpa ou dolo. Bom, como é que a gente interpretou? Como eu estava fazendo agora há pouco, né? Por partes. Então, as pessoas de direito público interno, que a gente tem que determinar quais são, foram esses que eu acabei de citar para você, né? São civilmente o quê? Responsáveis pelos atos dos seus agentes. Quem faz parte dos seus agentes? Todos aqueles indivíduos que constituem essa pessoa jurídica, né? Seja o diretor, seja, né, o servidor, seja, né, qualquer indivíduo que faz dentro do seu trabalho, né, dentro do quê? Desse órgão em si. Então, vamos pegar um exemplo, tá? Vamos falar do SAMAI, já que a gente estava falando da autarquia agora há pouco, né? Então, de repente, um servidor, né, um agente do SAMAI, vai à sua casa porque você
está observando que está tendo algum problema referente à água que você está recebendo lá. E o cara, ao mexer lá, ao conduzir o serviço dele lá dentro né, dentro do registro, né, do hidrômetro lá, aquela situação toda, ele comete em vez de uma melhoria, ele comete um dano, né, sei lá, ele estoura o cano, ele comete alguma irregularidade lá. Bom, nesse sentido, você está tendo problemas, né? Você está foi causando um dano à sua residência, né? Na sua pessoa nesse sentido. Então, o que acontece? Você pode, o quê? Acionar, em princípio, quem? O próprio SAMAI. Não, vocês vieram lá de arrumar, vocês pioraram a situação, está dando mais vazamento ainda, vamos dizer assim, né? Estouraram o cano e tal. O que vai ter que acontecer? Como está dizendo lá o próprio artigo, né? O SAMAI, ela se torna o quê? Responsável pelos atos provocados o quê? Dos seus agentes. Então, ele tem a responsabilidade de assumir o dano causado, né, por esse agente, nesse caso, tá? Então, em princípio, quem deve assumir o devido ressarcimento do dano causado é o próprio SAMAI. Porém, o SAMAI também pode analisar da seguinte forma: bom, se é que ele agiu por culpa ou por dolo, o que significa? Se ele teve ou não teve a intenção de praticar o ato delituoso. Então, quando você tem o dolo, você tem a intenção de praticar um ato, né, danoso nesse sentido. Já em relação à culpa, não, né? Agiu por negligência ou de uma forma imprudente, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas ele não teve a intenção em si. Então, o artigo está dizendo justamente essa situação, né? Tem que ser analisado se a pessoa, o seu agente em si, teve ou não o ato intencional. Se não teve, tudo bem, né? Ele não teve as ferramentas adequadas que não foram fornecidas a ele, ele não era o técnico apropriado para ir lá justamente analisar o problema que foi dado como ocorrido. Quer dizer, então essa culpabilidade recai ao próprio órgão. Porém, não, o agente agiu por conta de praticar o ato danoso. Teve a intenção de praticar esse ato danoso, então ele agiu por dolo. Nesse caso, então, o próprio órgão pode entrar com uma ação regressiva contra o causador do dano, quer dizer, ele pode reverter aquilo que ele teve que ressarcir a você, ao proprietário em si, né, ao agente também. Então, o agente não vai ficar imune nessa situação, caso for comprovado que ele agiu com a intenção de praticar aquele ato danoso em si. Você entendeu? Então, isso leva muito em consideração da questão intencional do agente, se teve ou não, né, a vontade de praticar o ato danoso nesse sentido. Se teve, ele agiu por dolo. Nesse caso, cabe ação regressiva contra o agente causador do dano nesse sentido. Ok? Então, essa é a interpretação que se faz nesse tipo de artigo 43, que trata justamente da questão da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Tudo bem, Ariane? Ficou claro isso para você? Sim, professor. Ficou bem claro. Reforçou um exemplo que um professor tinha dado em um semestre anterior. É. E bom, então é essa situação mesmo que se tem em referência a esse tipo de atitude, tá ok? De acordo com o artigo 43 nesse caso. Bom, para poder ainda dar sequência, vamos lá, só para a gente concluir essa situação. Então, como predominante no nosso atual ordenamento jurídico, podemos citar a teoria objetiva do risco administrativo na aplicação da responsabilidade civil à ausência do direito público. Então, sendo necessário, então, e suficiente, que se demonstre um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo causado. Nesse caso, bastaria a presença de um ato ilícito. O que se entende por ato ilícito? Entende-se o ato ilícito como uma transgressão de um dever prescrito em lei, ou uma ação de modo que contrário ao próprio direito, né? Causando um dano a alguém para que haver o quê? A responsabilidade do Estado. Então, o ato ilícito tem justamente como correlata a obrigação de quê? De reparar o mal causado nesse caso, tá? O Estado, como ente abstrato, age por meio dos seus, o quê? Dos seus agentes ou prepostos, ou seja, pessoas que representam, tá? Os atos danosos praticados por essas pessoas que estejam realizando uma atividade inerente a um órgão estatal ou qualquer outro ente que execute uma função ou um serviço que seja próprio do Estado
ou lhe compita, deve ser o quê? Indenizados através da responsabilização objetiva. Ou seja, apurada a existência do dano, fixado o nexo causal entre o fato e a lesão, deve-se afirmar a obrigação de indenizar, não importando qual seja a pessoa jurídica de direito público, seja União, Estados-membros, municípios, autarquias ou fundações públicas. Então, é essa a questão da responsabilidade referente aos agentes, né? Então, uma vez que o agente cometer alguma irregularidade, alguma ilicitude, cabe ao Estado ou ao órgão ao qual ele faz parte, né, de dar a devida indenização. Mas não fique, quer dizer que o próprio agente vai ficar imune a essa situação. Vai depender muito do quê? Da sua intenção, se houve ou não a intenção de praticar o ato danoso nesse sentido. Se for, poderá o Estado ou o próprio órgão, né, que assumiu a responsabilidade, entrar com uma ação regressiva contra o causador do dano e pleitear justamente, né, a devida indenização ou até, né, aplicar alguma outra punibilidade ao agente causador do dano nesse sentido. Tá ok? Isso que se retrata justamente da questão da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, então. Certinho? Certo. Maravilha, maravilha. Deixa eu pensar uma coisa. Até que dia vai nossas aulas, você sabe, Nariane? Você tem uma ideia? Professor, não, mas se não me engano, lá no sistema apareceu que a terceira avaliação é dia 27, né? Então, eu 26. preciso ver certinho, porque eu não sei se pode ser estendido até o dia 2, na verdade, né? Então, a gente vai ter que verificar aí. Bom, eu vou ver certinho ainda, mas acredito que a semana que vem a gente vai ter aula ainda, né? E depois a gente vai fazer a nossa última avaliação, só para a gente poder ter essa ideia, né? Acho que vai ter dia 2, alguma coisa, dia 5, não sei. Vou ver certinho até que dia vai nossas aulas ainda. Mas é bem próximo vai terminar, né? Isso que eu estou pensando. É, tá bem próximo. Então Passou tá. tão rápido essas aulas. Pois é, né? A coisa flui, né? Vai voando, vai voando. Que bom, né? Pelo menos a gente não vai sentindo tanto assim, né? Vai ficar só saudades. É verdade. É, pena que o pessoal não tá participando, né? Isso que eu tô achando duro, viu? Turminha foi dissipando aqui no meio do caminho, né? É duro, né? Mas fazer o quê, né? Cada um é cada um, né? Cada um sabe onde aperta, né? Mas tudo bem. Bom, vamos passar para o próximo slide, então. Vamos falar um pouco da pessoa jurídica de direito privado agora, tá ok? Só para a gente poder ilustrar essa situação, só para a gente fazer uma pequena entrada, para depois a gente dar sequência na aula seguinte, tá? Deixa eu só passar de novo aqui a nossa slide aqui. Vou tomar água, também me deu sede agora. Então, com isso, nós concluímos a parte da pessoa jurídica de direito público, tá ok? E agora vamos falar um pouquinho das pessoas jurídicas de direito privado. Bom, perceba que quando é que se dá a existência dela, tá? Quando é que dá início a ela? Então, de acordo com o artigo 45, tá? Dizendo o seguinte, começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com o quê? Com a inscrição do ato constitutivo no respectivo quê? Registro. Lembra que eu falei para você que a existência da pessoa jurídica se dá a partir do registro do ato constitutivo? Aqui se confirma isso, né? Seja, então, o seu estatuto ou mesmo o contrato social, né? Que diz ainda, precedida quando necessário de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Então, para a gente interpretar justamente essa condição prevista no artigo 45, tá? Então, toda e qualquer pessoa jurídica de direito privado tem que ter o quê? O seu devido registro para ter existência legal, de acordo com a própria legislação em si, tá?
Então, é necessário fazer o registro do ato, seja do estatuto ou do mesmo do contrato social dessa pessoa jurídica privada, tá ok? E, como está dizendo ainda, precedida, quando necessário, o quê? De autorização ou aprovação do Poder Executivo. Como assim? Isso vai depender do tipo de pessoa jurídica e de privada que nós estamos retratando. Por exemplo, existem algumas instituições financeiras, que nessas agências de crédito que tem aí na praça toda, né? Essas, o factoring também, né, que tem também bastante conhecidas, que fazem empréstimos, né, pessoais aí, né, de crédito, essas coisas todas, eles precisam de uma autorização do Banco Central e do Poder Executivo, propriamente dito. Então, tem que ter uma licença especial para isso, né? Caso contrário, isso não pode funcionar. Então, não basta simplesmente você ter o registro da pessoa jurídica em si, do ato constitutivo dele, devidamente registrado. É necessário também uma autorização especial, seja dada pelo Poder Executivo, no caso, né, através do Banco Central, nesse caso específico. Um outro exemplo que pode ser colocado nessa situação são essas empresas de comunicação, seja rádio, televisão. Também é necessário também uma autorização especial do Poder Executivo para poderem atuarem também nesse sentido. Então, não basta somente ter o registro do seu ato constitutivo devidamente registrado. É necessário também ter essa autorização especial dada pelo Poder Executivo. Então, vai depender muito do tipo de pessoa jurídica, de direito privado, óbvio, né? Que a gente está colocando aqui em pauta para poder justamente ter as devidas autorizações para o seu para sua funcionamento dentro da legalidade em si, tá ok? Então, essa é uma das condições previstas dentro desse artigo 45, mas tem que frisar a importância de ter o quê? O devido registro, só aí que tem existência legal, tá? Tem existência de acordo com o que a lei determina, tá bom? É essa a consideração que se faz no artigo 45. O que deve conter esse registro? Bom, eu só coloquei aqui como um exemplo que tem no artigo 46, só para a gente poder ter justamente uma ideia, tá? Então, o registro declarará o quê? Inciso 1, a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. Quando fala denominação, é justamente o quê? Tá? A sua razão social, né? O seu nome, aquela questão toda. Então, tem que ter justamente uma especificação referente à sua identificação nesse sentido, tá? Os fins. Então, como falei, toda e qualquer pessoa jurídica tem um objetivo, tem uma finalidade. No caso das pessoas jurídicas de privado, né, poderá também ter um fim lucrativo ou não. Vai depender muito do tipo de pessoa jurídica está sendo, de privado está sendo justamente o quê? Instituída nesse momento, tá? A sede. A sede não quer dizer que precisa ter um espaço físico, propriamente dito. Não, basta ter a localidade. A sede se localiza na cidade de Tangará da Serra, né, na região de Tangará da Serra, ou qualquer outro local, tá? É só para ter uma localização em si, isso que significa ter a sede em si. O tempo de duração. Geralmente, as pessoas de privado, né, o tempo de duração dela é indeterminado, né, ela tem que se perpetuar. Agora, você pode também criar uma pessoa jurídica de direito privado por tempo determinado. Por exemplo, eu sempre gosto de ilustrar essas comissões de formatura, né, dos acadêmicos, que ela vai ter um prazo inicial, né, quando é que vocês vão dar início, e um prazo final, geralmente, é na colação de grau. Né, e nessa situação não é necessário manter justamente essa pessoa jurídica para poder conduzir a colação de grau dos acadêmicos, essa situação toda. Então, ela vai ter um início e vai ter um fim. Isso já pode ser estipulado dentro do quê? Desse contrato social, dessa pessoa jurídica que pode ser criada entre os acadêmicos nesse sentido, tá? E o fundo social, quer dizer, pode criar também um fundo social para poder justamente atrelar, né, a um benefício a alguém, algo do gênero, nesse tipo, quando há sobras também nesse sentido, tá? Quando houver, óbvio. O nome e individualização dos fundadores ou instituidores e dos seus diretores, quer dizer, quem vai governar, quem vai administrar essas pessoas jurídicas. Então, isso também tem que estar devidamente já o quê? Especificado dentro desse estatuto, mesmo dentro do contrato social, ou seja, dentro do registro que vai ser feito dentro desse ato constitutivo dessa pessoa jurídica, tá? O modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, ou seja, vai ser considerado, tá? Como é que vai operar o funcionamento dessa pessoa jurídica, se é por um único indivíduo ou por um colegiado de pessoas, né? Ou através de uma diretoria, né? Quem vai representar, seja a fins de
adquirir patrimônio, na venda desse patrimônio, seja judicialmente ou fora do contexto judicial, que é o extrajudicial. Então, e tudo isso tem que ser definido já dentro do ato constitutivo para poder fazer o devido registro, né, referente ao funcionamento dela, tá? Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo? Quer dizer, pode ser modificado. Você vai ser modificado através da instituição de uma única indivíduo, ou através de uma votação, através, né, de um conselho, sei lá o que for. Então, isso também tem que estar devidamente definido dentro desse ato constitutivo para o seu registro, tá? Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, ou seja, se todo mundo se torna corresponsável, né, pelo funcionamento, né, das obrigações de ordem social dessa pessoa jurídica em si, né, ou cada um vai responder só pela sua cota à parte. Então, se for uma limitada, por exemplo, né, você vai ter o limite que você tem dentro das cotas que você possui dentro dessa pessoa jurídica em si. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, nesse caso, né, se for necessário, quer dizer, como é que se faz para poder extinguir? Quando eu falei agora há pouco da comissão de formatura, né, uma vez que foi estipulado que ao colar grau, pode extinguir automaticamente essa pessoa jurídica. E se há sobras de capital social, né, dá sobras de dividendos, algo nesse sentido, que fim vai ser levado? Se vai ser dividido de partes iguais entre os seus membros, se vai feito alguma outro destino, né? Vai ser doado para mim, de repente, né? Não sei, de repente as pessoas querem fazer uma doação boa também, sem problema nenhum, tá? Então, são todas situações que podem ser colocadas em pauta dentro do contexto desse registro, ou seja, dentro desse ato constitutivo em si, tá certo? Então, são as condições necessárias para ter o ato constitutivo devidamente registrado para ter o funcionamento dessa pessoa jurídica de direito privado em si. Tá? Artigo 47. Obriga a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos sempre que nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Significa que quem vai administrar essa pessoa jurídica tem que ter um poder limitado, né? Não pode extrapolar justamente os limites dados dentro dos critérios desse ato constitutivo. Se a pessoa, né, foi contratada para fazer compras de repente, né, ela não pode envolver em outra área que não seja justamente nesse setor. Então, ela vai, se ela extrapolar justamente esses limites já dados para ela, já definidos dentro do ato constitutivo, tá, ela poderá sofrer alguma forma de sanção, uma penalidade, algo do gênero nesse sentido. Então, ela só fica dentro dos critérios que foram delimitados a ela. Ela só pode agir de acordo com essas limitações. É essa questão que for dada justamente a esse artigo. Caso a pessoa extrapolar, é por conta e risco dela. A pessoa jurídica, nesse caso, ele só vai responder até os limites exercidos dentro do seu, né, da sua competência. Extrapolou essa competência, fica por conta e risco do próprio causador do dano nesse sentido, ok? Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomaram pela maioria de votos dos presentes, salvo o seu ato constitutivo de dispuser de modo que diverso. Então, e geralmente isso acontece em sociedades anônimas, né, em órgãos coletivos. Então, que funciona justamente isso. Quando você tem um órgão colegiado, né, um órgão, né, coletivo, funciona justamente pela maioria dos votos dos presentes ali, para poder justamente o quê? Liberar, né, um determinado assunto que é necessário para poder dar andamento. Então, isso é a questão justamente dentro desses órgãos colegiados, seu funcionamento, de acordo com o artigo 48. Artigo 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Então, quando há uma disputa referente ao domínio, né, o controle de determinada pessoa jurídica de direito privado, tá, e não tem ninguém ainda né, que foi devidamente estabelecido para se colocar no lugar, vamos dizer assim, nada impede que o Poder Judiciário tome, né, uma atitude de poder o quê?
nomear um administrador provisório, até que se adeque todas as divergências que ali se encontram, para poder justamente ter uma pessoa que possa conduzir, né, a própria pessoa jurídica de uma forma mais harmoniosa nesse sentido. Então, se for necessário, né, poderá ser solicitado ao Poder Judiciário que nomeie justamente um administrador provisório para poder justamente tentar viabilizar a condução, né, e toda a administração dessa pessoa jurídica até que se estabeleça um definitivo nesse caso, ok? E, para finalizar, não, ainda tem mais um. Existe essa questão do artigo 50, que trata justamente dessa teoria chamada fenômeno da despersonalização da pessoa jurídica, tá? Só para a gente poder ilustrar, esse é um caso, tá? Bastante comum também dentro da pessoa jurídica de direito privado, tá? E que, na verdade, não vai descaracterizar a própria personalidade da pessoa jurídica, né? Ela se mantém. Porém, existe situação específica que está sendo colocada ali no artigo 50, que tenta justamente o quê? Viabilizar uma forma de tentar o quê? Restabelecer justamente os prejuízos que podem ocasionar justamente o ato ilícito provocado para a pessoa que tenta justamente viabilizar essa situação. Só para a gente poder entender, eu vou ler o artigo, depois eu vou exemplificar para facilitar justamente essa ideia. Diz lá, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações e obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Como assim? Imagina o seguinte, a pessoa tem um determinado controle da pessoa jurídica, né? Vamos supor, de 30%. Então, formado por dois sócios, vamos dizer, essa pessoa jurídica. Um tem 70, outro tem 30. E esse que tem 30 começa o quê? Adquirir patrimônio, né, bens em nome da pessoa jurídica, só que começa a desviar para patrimônio próprio, né, ao patrimônio particular. E nesse sentido, né, o que acontece? Na hora dos credores vierem a receber, né, o seu crédito perante a pessoa jurídica, verifica que houve esse desvio, né, de patrimônio que pertencia à pessoa jurídica, em princípio, mas foi desviado para o patrimônio pessoal da pessoa física. E quem deve responder, em princípio, lógico, seria a pessoa jurídica. Porém, se for constatado que houve uma fraude contra credor, no caso, né, que está sendo demonstrado nessa situação, pelo desvio de finalidade que for proposto, poderá o quê? O juiz requerer o quê? Que se adentre ao patrimônio pessoal da pessoa física para justamente o quê? Resgatar, né, o crédito que possui os credores dessa pessoa jurídica para poder justamente o quê? Se resguardar do seu direito. Independentemente se a pessoa que só tem pelos 30% e responde só por 30%, não, mas ele adquiriu além desses 30%, ou seja, 60, 70, 80, né, de desvio, ele vai responder por todo esse montante. Você entendeu? Então, nesse caso, não é que houve a falta de personalidade da pessoa jurídica, a personalidade da pessoa jurídica permanece, ela tem responsabilidades. Porém, o juiz, ao analisar que houve justamente, né, essa comprovação, que houve esse desvio de finalidade de acordo com a fraude que foi constatado, poderá então adentrar o patrimônio da pessoa física para justamente tentar o quê? Resgatar, né, todo aquele patrimônio que foi desviado para tentar dar né, um golpe, vamos dizer assim, uma fraude perante os credores que ali se encontravam para poder, né, reaver o seu crédito nesse sentido. Então, não adianta a pessoa achar que vou criar uma pessoa jurídica, uma empresa, por simplesmente, vamos dizer assim, né, de fachada, para poder justamente, né, fazer compras né, em nome dessa pessoa jurídica e repassar para todas elas para a pessoa física, porque se for constatado esse tipo de manobra, né, vamos dizer assim, poderá então o juiz determinar que se adentra ao patrimônio pessoal da pessoa física para tentar justamente resgatar aquela totalidade que foi justamente o quê? Que foi desviado nesse sentido em nome da pessoa jurídica, certo? É essa a definição que se tem em referência a esse artigo 50. Ficou claro isso, Nariela, também? Sim. Tranquilo, então? E para finalizar a aula de hoje,
Vamos só finalizar com o artigo 51 e 52, tá? Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que essa se conclua. Então, já viu aquela famosa frase, é mais fácil você abrir uma empresa do que fechá-la, né? E por causa dessa situação, quando você não liquidar todo e qualquer débito existente em nome dessa pessoa jurídica, seja lá qual for, ela permanece em aberto ainda, tá? Então, essa é a dificuldade, porque você tem que constatar, você tem que tirar certidão de tudo para ver se realmente não ficou nenhum débito, né, ainda em aberto, por caso contrário, você não consegue justamente o quê? Fechar essa pessoa jurídica. Então, são muitas situações que têm que ser analisadas, questões tributárias, questões trabalhistas, quer dizer, né, não só isso, né, outras também que podem existir de acordo com o funcionamento dessa pessoa jurídica em si. Então, quando não liquidar tudo, né, está em aberto, ela permanece em aberto ainda. Então, só, como está dizendo, para fins de liquidação é que se conclui esse resultado para justamente o quê? Dar por encerrado o funcionamento dessa pessoa jurídica. Caso contrário, ela permanecerá ainda em aberto. Ok? E, finalmente, o artigo 52 diz o seguinte: aplique-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Então, como é que recai sobre o direito da personalidade da pessoa física, a pessoa natural? Também recai a pessoa jurídica essa proteção. Então, não adianta você denegrir o nome da pessoa jurídica, a imagem da pessoa jurídica. Então, tudo isso faz parte do direito da personalidade da pessoa jurídica também, tá? E tem que ser devidamente respeitado de acordo com a determinação legal nesse sentido. Ok? Arielle, alguma dúvida? Não, professor. Tá tranquilinha? Tá sim. Então tá bom. Então com isso eu concluo a aula de hoje, tá? E na aula seguinte a gente tenta finalizar justamente essa unidade nesse caso. Tá bom? Tá bom. Então boa noite, uma boa semana para você, um bom descanso, né? Com muita saúde e até a próxima aula seguinte, se Deus quiser. Obrigada, professor, para o senhor também. Até a próxima aula. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.